Sabe, quando a gente pensa em tempestade, a gente imagina o quê? Caos, né? Vento para todo lado, chuva forte. Mas e se eu te dissesse que por trás de toda essa bagunça aparente pode existir uma organização impressionante? Pois é, algumas tempestades não vêm sozinhas, elas vêm em linha. E essa ideia, essa imagem é a chave para a gente entender um dos fenômenos mais incríveis e, olha, às vezes bem destrutivos da natureza. Então vamos entrar de cabeça nisso. O nome técnico para essa formação super organizada que a gente está falando é linha de instabilidade. Olha, não é para pensar nela como uma tempestade isolada, sabe? Imagina mais como um verdadeiro exército de tempestades, todas marchando juntas, em formação, compartilhando a mesma estrutura e, mais importante, o mesmo motor que mantém tudo funcionando. E a escala disso aqui é gigante. A gente está falando de um sistema que pode atravessar um estado inteiro com centenas de quilômetros de comprimento. E ele é feito de várias célulazinhas de tempestade, que são tipo os tijolinhos básicos, sabe? Só que aqui, eles estão todos alinhados, trabalhando em conjunto. É claro que uma coisa desse tamanho, tão organizada, não aparece do nada, né? Precisa de uma receita, uma combinação bem específica de ingredientes na atmosfera para isso acontecer. Então, vamos lá, os dois primeiros ingredientes, combustível, que é a umidade, e o calor, e um gatilho, tipo uma frente fria, isso aí forma uma tempestade comum, daquelas que a gente conhece. Mas o segredo, o pulo do gato, está no terceiro ingrediente, o cisalhamento do vento. O que é isso? É a mudança da velocidade e da direção do vento conforme a gente sobe na atmosfera. É esse cara que pega um monte de célula bagunçada e transforma numa frente de batalha organizada, que dura horas. Certo, agora a gente vai entender o motor da coisa. Porque, na minha opinião, essa é a parte mais fascinante. É a dinâmica interna, a briga de forças que consegue manter uma linha de instabilidade viva e se movendo por horas e horas. Imagina um verdadeiro cabo de guerra na atmosfera. De um lado, a gente tem o que os meteorologistas chamam de piscina fria. É o ar gelado da chuva que cai, fica pesado, desce e se espalha pelo chão empurrando a base da tempestade para frente, mas ao mesmo tempo querendo incliná-la para trás. Do outro lado, lá em cima, está o cisalhamento do vento, mais forte, empurrando o topo da tempestade para frente. É essa briga que define tudo. Essa interação, essa briga é tão, mas tão importante que tem até nome. É a teoria RKW, por causa dos cientistas Rotuno, Klemp e Wiseman. E o que ela diz em resumo? Que a vida de uma linha de instabilidade depende totalmente de um equilíbrio super delicado entre essas duas forças. Vamos ver o que acontece quando esse equilíbrio não funciona. Primeiro cenário, cisalhamento fraco. Nesse caso, a piscina fria ganha a briga. Ela avança com tudo, se espalha muito rápido e acaba cortando o fornecimento de ar quente e úmido, que é o combustível da tempestade. O sistema basicamente se inclina tanto para trás que ele sufoca, tropeça nele mesmo e, puf, morre. É por isso que muita tempestade de verão dura pouquinho. Mas, por outro lado, o excesso também é ruim. Se o cisalhamento do vento for forte demais, ele vira o vilão da história. Ele é tão poderoso que acaba rasgando a tempestade no meio, sabe? Impede que as células consigam se alinhar direitinho e formar aquela linha organizada. Ah, mas quando o equilíbrio é perfeito, aí sim a mágica acontece. Aquele empurrão para trás da piscina fria é perfeitamente cancionado pelo empurrão para frente do cisalhamento lá em cima. O resultado? Uma corrente de ar subindo, forte, quase retinha, na vertical. É um motor que se alimenta sozinho, que se regenera. E é isso que permite que o sistema viaje por centenas de quilômetros por horas e horas sem parar. Ok, então o sistema encontrou seu equilíbrio perfeito. E aí, qual é a cara de um sistema desses quando ele está maduro, funcionando a todo vapor? Bom, a estrutura mais comum que a gente vê em mais da metade dos casos é bem clara. Ela tem duas partes principais. Lá na frente, na linha de ataque, fica a parte mais intensa, a linha convectiva, com chuva forte, vento. E logo atrás dela vem uma área bem grande de chuva mais fraca, mais contínua, que é a chamada região estratiforme. E dentro dessa anatomia tem um componente que é crucial, o jato de entrada traseiro, ou jet. Pensa nele como um rio de ar que entra por trás da tempestade, mais ou menos no meio da altura dela. Esse jato não só ajuda a manter o sistema todo girando, como ele pode mergulhar até o chão. E quando isso acontece, ele traz junto ventos fortíssimos lá de cima, intensificando tudo de um jeito bem perigoso. E é justamente essa intensificação, essa descida do jet, que leva a gente para o estágio final da nossa história.
como esses sistemas tão bem organizados podem se transformar em alguns dos eventos de tempo mais severos que existem. A evolução é bem clara e, para um meteorologista olhando o radar, é um sinal de alerta vermelho. Primeiro, a linha de instabilidade se forma equilibrada, bonitinha. Aí, o jato de entrada traseiro ganha força e começa a empurrar o meio da linha mais rápido que as pontas. O que acontece? A linha começa a se curvar, a fazer uma barriga para frente, formando um arco no radar. E essa forma de arco, meu amigo, é um sinal clássico de que vem perigo por aí. Isso é o que a gente chama de eco em arco, ou em inglês bow echo. E bem na pontinha desse arco, no centro da barriga, é exatamente onde aquele jato de entrada traseiro está descendo com mais força, jogando todo aquele vento poderoso diretamente no chão. É ali que se concentram os ventos mais destrutivos. Agora, quando esse eco em arco, ou às vezes um monte deles juntos, dura muito tempo e causa estrago numa área gigantesca, aí ele ganha um nome especial: derecho. É importante dizer, não é um tornado que gira, é uma parede de vento em linha reta, mas que pode ser tão ou mais destrutiva quanto. E só para ter uma ideia da escala, para ser classificado como um derecho, a faixa de estragos causados pelo vento tem que ter mais de 400 quilômetros de extensão. 400 quilômetros é a prova do poder imenso que um sistema desses, tão bem organizado, consegue atingir. Então, no fim das contas, a gente volta para aquela pergunta lá do começo. Tempestades não são só caos. Na verdade, elas podem ser o exemplo de uma organização incrível. É esse equilíbrio perfeito de forças, essa dança invisível que acontece lá em cima, que transforma simples células de chuva numa frente de batalha poderosa e organizada. E é esse mesmo equilíbrio que, quando levado ao limite, pode liberar toda a fúria de um derecho.